Muito bem. Estamos iniciando mais uma escola bíblica dominical das Assembleias de Deus de Guarulhos, Ministério de Madureira, e para tanto vamos ficar de pé para orarmos ao Senhor, pedindo a sua bênção sobre a nossa escola nessa manhã. Grande Deus e soberano Pai, nós te louvamos e bendizemos, te adoramos na beleza da tua santidade, Pai querido. Estamos aqui nesta manhã reunidos com o objetivo, Senhor, de ouvir a tua palavra, com o objetivo de te louvar, de exaltar o teu santo nome, Pai querido. Vem, Senhor, falar com cada um dos teus servos que aqui estamos reunidos, os nossos queridos internautas também, Jesus querido, que eles possam receber a tua bênção, ó Jesus, através de estarem participando da nossa escola bíblica dominical. Abençoa, Pai querido, os teus servos, recebe o nosso louvor, a nossa adoração, abençoa os teus servos aqui presentes, também traz em paz aqueles que estão no caminho, guarda os teus filhos, Pai querido, que a tua bênção, que a tua graça, que a tua bondade estejam sobre nós, Pai querido. É o que nós suplicamos e agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 175. 175. Hoje nós somos desfalcos de alguns pastores aqui, em função da convenção lá no Brás, né? Muitos dos irmãos estão lá no Brás hoje. 175. Irmãos amados e resgatados, segui avante e triunfantes, combateremos e venceremos no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Irmãos amados, santificados, vivei unidos, pois sois gemidos, não mais temendo, ou bem fazendo, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Irmãos amados, purificados, sede valentes e muito prudentes, estais lavados e libertados, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, fazemos a leitura da nossa lição de hoje. A lição de número 8, que tem como título Verdadeiro Discípulo, Servo Cuidadoso, Exemplar e Fiel ao Sumo Pastor. O texto áureo nos diz o seguinte: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2:15. Vamos repetir? Texto áureo. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar. Muito bem. O texto de referência encontra-se em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 1 a 4.
Vamos ler conjuntamente? Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apresentai ao rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, nas ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo do rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Amém? Glorioso Deus, Pai Santo e querido, temos acabado de fazer a leitura da Tua palavra, Deus querido, temos acabado de louvar o Teu santo nome. Agora, Senhor, venha abençoar o Teu servo que estará nos transmitindo a Tua palavra, que essa palavra possa encontrar lugar na nossa vida. Ó, Senhor, que a Tua bênção esteja sobre a vida do Teu servo, Pai querido. É o que nós suplicamos e agradecemos, no nome de Jesus Cristo, Teu amado Filho, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Pastor Marcelo, a classe é toda sua. Hoje nós estamos com um professor novo, não é? Tá, reiniciando aqui. Paz do Senhor, queridos. Professor novo, mas não muito novo, né? É uma alegria, um privilégio estar compartilhando aqui a palavra do Senhor. Desde já agradeço ao reverendo Everaldo, toda a IBD, aos pastores aqui da nossa igreja. Eu tenho uma história de amor, né? Um relacionamento assim muito interessante com a IBD, porque eu aceitei Jesus na escola dominical. Foi na classe de adolescentes, lá na rua Fonte Boa, hoje acho que é número 409, na nossa congregação de Vila Barros. Então aceitei Jesus lá, na classe de adolescentes. Benção, a escola dominical, ela sempre teve um impacto assim muito grande na minha vida, e foi através dela que eu me envolvi na área de ensino, nunca mais saí da área de ensino. Lógico, me envolvi em outras áreas da igreja, mas sempre estive ali, né, envolvido com a palavra do Senhor. Isso é a melhor coisa que um cristão pode fazer. Eu estava meditando hoje de manhã. Tem um amigo que é pastor de uma outra igreja, ele trabalha comigo e ele vai se aposentar, né? Vai sair da empresa, tá? E também na igreja dele completa vários anos de ministério. E eu estava refletindo sobre o que leva uma pessoa a tantos anos trilhar o caminho do Senhor, e com dedicação e com afinco. O que leva, em primeiro lugar, são as bases que são firmadas na vida dessa pessoa, os alicerces, os fundamentos. Se desde cedo, como cristãos, nós conseguirmos firmar essas bases da palavra do Senhor na nossa vida, esses alicerces vão aguentar o peso do futuro, vão aguentar as coisas que virão pela frente na nossa vida. Então, eu agradeço ao Senhor por ter criado essa situação de eu ter me envolvido com a palavra dele logo no início da minha carreira de fé. Amém? Glória a Deus por isso. O tema da lição hoje é muito interessante, e ele é basicamente para dois tipos de pessoas. Vamos ver se você se encaixa, né, nesses dois tipos de pessoas. Mas eu não vou dizer isso, não. Antes eu quero uma pequena palavra de oração. Amém? Senhor amado, Espírito Santo de Deus, Pai querido, que o Senhor seja o mestre e o professor nessa manhã, nos ensine e guie dentro da Tua palavra. Amém? Mas eu disse que é para dois tipos de pessoas. Vamos ver se você se encaixa em algum grupo desses aí. O primeiro tipo de pessoas para o qual a lição é direcionada hoje é para aqueles que exercem alguma liderança na casa do Senhor. Para aqueles que são líder de algum ministério,
pastoreiam, cuidam de pessoas, líderes de departamento, de ministério, pessoas que precisam de outros irmãos, de outras irmãs, para levar adiante ali o seu ministério. Então, são líderes, são pastores, são pastoras, são pessoas que estão conduzindo algum serviço na casa do Senhor. Esse é o primeiro grupo. E o segundo grupo são aqueles que são liderados por essas pessoas. São aqueles que estão envolvidos em algum ministério, são aqueles que são pastoreados por alguém. Para esses dois grupos de pessoas, para os que lideram e para os que são liderados. Faz sentido isso? Parece que somos todos nós, né? Em algum momento da casa do Senhor, nós somos ou líderes, estamos à frente de algum ministério, de alguma responsabilidade e precisamos contar com as pessoas. E em determinado momento nós estamos debaixo de alguém lá, alguém está conduzindo, nós estamos apenas contribuindo, colaborando, sendo ali apoiadores nesse ministério. E você vai ver que tem muitas coisas que você já vivenciou nessa experiência de tanto liderar como não liderar, né? Vai falar muito com você, tenho certeza, como falou comigo, né? O título da lição já é, assim, muito forte, se você analisar, né? O verdadeiro discípulo. Então, já está falando de alguém que é um discípulo que não é falso, é um discípulo que realmente tem base na verdade. E vocês conhecem a Aletheia? Já ouviu falar da Aletheia? Não é nenhuma irmã aqui, não. A Aletheia é a palavra grega para verdade, que o apóstolo João usa muito no texto bíblico. Ele fala da verdade, aletheia, aletheia. Então, quando você ouvir falar da aletheia, da verdade, é o Evangelho. Nesse contexto aqui da carta de João, né, a terceira carta de João, que foi uma carta escrita provavelmente para aquelas 7 igrejas da Ásia, que está descrita lá no livro de Apocalipse, foi escrita mais ou menos ali no final da última década do primeiro século, né? Por volta do ano 95 depois de Cristo. Esse é o pano de fundo, né? E as cartas de João, elas têm a primeira carta de João, o enfoque muito a combater as heresias, né? Principalmente o gnosticismo, que negavam a encarnação de Jesus Cristo, dentre outras heresias, né? Já a segunda e a terceira carta, elas têm um aspecto mais personalístico, né? Mais direcionado para as pessoas mesmo, né? Como é o caso da terceira carta de João, que é para o irmão Gaio, né? Cujo digamos assim, a pessoa que levou a carta, né? O transmissor da carta era o Demétrio, né? E tem aí um outro personagem também muito interessante na carta, que é o Diótrefes. É um nome fácil, né, da gente falar Diótrefes. Eu carinhosamente chamo ele de Diótrefes, porque uma brincadeira, porque o que ele faz aqui, né, está descrito aqui a partir do versículo 12, é um absurdo, né? Não pode um negócio desse. A gente vai estudar um pouquinho mais sobre isso. Amém? Bom, o gancho da aula passada. Nós tivemos uma aula muito abençoada, a aula passada. O pastor Val nos ensinou que a essência da igreja, a missão primordial, essencial da igreja é o que mesmo? Você que veio a aula passada? Vamos ver se você realmente prestou atenção, ou estava dormindo, ou o que estava acontecendo. A missão essencial da igreja é fazer discípulos. Discípulos. Essa é a missão da igreja. É essencial. Foi a palavra que o pastor Val usou aqui, essencial. E ele também falou dessa questão de filhos. Lembra que ele usou o próprio exemplo, demonstrou isso nas cartas do apóstolo Paulo e do apóstolo João, falando dos filhos, né? Então, eu, com a graça de Deus, eu vou conduzir essa aula a partir daí, né? Falando sobre esses requisitos do discipulador, daquela pessoa que discipula alguém, que vai fazer discípulo. Que características esse discipulador tem que ter? O que ele tem que fazer? A lição fala muito disso, né? Agora eu pergunto para vocês, o discipulado é uma coisa tranquila?
É igual tomar água de coco na praia? Esse processo do discipulado, ele é muito desafiador. Muito desafiador. Se você já teve essa experiência, né? Aliás, qualquer coisa que a gente vai fazer no reino, parece que às vezes é muito mais difícil do que o nosso trabalho, né? Fora aqui do ambiente religioso, às vezes é mais difícil, porque envolve uma certa oposição espiritual. Envolve você lidar com pessoas, mas no coração. Não é verdade? Então, é muito desafiador. Mas alguém nos discipulou e ainda continua nos discipulando, e graças a Deus por isso. Então, se não é fácil para nós, também não foi fácil para os nossos mestres discipuladores, né? Com quem, inclusive, o pastor Val falou uma coisa muito interessante na aula passada. Às vezes a gente está discipulando alguém até pelo exemplo de família, de conduta, de bom testemunho. E isso eu tive aqui na igreja, ainda muito jovem, né? Irmão Everaldo, vários outros, sua família, também foram exemplos para mim, né? Bom, a primeira característica que a revista destaca, que é um requisito que o discipulador tem que ter, é o trabalho em equipe. Trabalho em equipe, olha, gente, é um desafio, né? Trabalho em equipe. Por quê? São várias pessoas pensando diferentes, cada uma às vezes quer uma ideia. Se a gente falar aqui, olha, vamos colocar um vaso aqui novo aqui na frente e vamos nos reunir para decidir como vai ser. Vai ser um trabalho em equipe. Nós vamos ficar até 13h aqui, cada um vai querer um tipo de flor, um tipo de vaso, vai ser uma maravilha. Pode sair o trabalho? Vai sair o trabalho, mas precisa de um líder para conduzir esse trabalho em equipe, né? Por exemplo, olha como o trabalho em equipe é importante. Nós conseguiríamos ter uma igreja como essa sem trabalho em equipe? Sem a colaboração de várias pessoas interagindo, contribuindo, né, focadas num objetivo? Não conseguiríamos. Nem Jesus. Nem Jesus. Jesus precisou de selecionar, escolher, constituir homens para que o seu ministério, após o seu trabalho de redenção na cruz, fosse adiante. Senão nós não conseguiríamos estar aqui. Foi o trabalho daqueles 12, bem feito, daquela equipe, que permitiu com que o evangelho fosse propagado ao longo dos séculos. Lógico, com o Senhor, né? Sem o Senhor nós não conseguimos fazer nada, mas usando esses homens, né? Noé não construiu a arca sozinho, foi um trabalho em equipe. Salomão não construiu o templo de Salomão. Me refiro ao templo de Salomão mesmo, não esse aqui em São Paulo, né? Paulo tinha cooperadores para o seu ministério, vários apoiadores. Olha esse versículo aqui que não está na Bíblia. Um de nós não pode fazer isso sozinho, mas juntos somos invencíveis. Esse versículo não está na Bíblia, foi o Capitão América que disse isso no filme. Ainda falando sobre filme, não sei se vocês assistiram aquele filme do Apollo 11, que é a missão que levou o homem à Lua, né? E ontem nós tivemos, né, um teste de um foguete aí da SpaceX que se propõe a levar o homem à Lua novamente, né? O desafio não era levar o homem à Lua, o desafio era trazer o homem de volta, né? Nesse filme retrata muito isso. E tem algumas características que teve nesse filme que foi marcante assim na questão do trabalho em equipe, né? Eles tiveram uma comunicação boa, tiveram que ter pessoas habilidosas, gênios aí em várias áreas, né? Tiveram que ter flexibilidade para lidar com os problemas, né? Teve uma situação lá que até uma fita crepe resolveu uma situação, né? Tiveram que ter confiança uns nos outros ali, foco no objetivo em comum. Então, tudo isso é o trabalho em equipe. Amém? Vamos ler um trechinho da revista? Se alguém puder nos ajudar aqui, é o primeiro parágrafo que diz ali do trabalho em equipe. Por favor, se alguém puder ler, nos ajudar aí, ou um irmão ou uma irmã, por favor, fiquem à vontade aí. Trabalhar em equipe, que é o primeiro tópico ali da lição. Ele todo, Marcelo?
Só até o... Ninguém poderia o deter. Pronto, só até aí. É o primeiro parágrafo. Isso. Ao iniciar seu ministério, Jesus recrutou homens para sua equipe ministerial. Ele reuniu pessoas simples, como alguns pescadores, mas também de outros níveis sociais, como um cobrador de impostos, para serem seus discípulos. O termo discípulo do grego, matete, significa seguidor ou aprendiz. O objetivo de Jesus era formar homens capazes de trabalhar com ele em prol do reino de Deus. Jesus sempre exerceu sua missão com confiança, firmeza e amor. Nada e ninguém poderia o deter. Amém. Obrigado, pastor. Então, saber trabalhar em equipe e conseguir tirar o melhor dela sem oprimir as pessoas, que tem um líder que, né, vai ali e oprime aquela equipe, né, estorce a equipe ali. É uma qualidade importante do líder, discipulador. Demonstra que ele é humilde, sabe ouvir as pessoas, valorizar as pessoas. Ele é um discipulador saudável, que já é o ponto 1.1 da lição, discipulador saudável. O que é saudável? Eu gosto de pegar a analogia de uma mulher grávida. Se ela está saudável, ela vai passar nutrientes ali para o bebê. Agora, se, por exemplo, ela faz uso de drogas, álcool, se ela não tem uma saúde boa, isso vai refletir no bebê, né? Então, o discipulador saudável é a mesma coisa. A gente tem aqui na carta de João 2 tipos de líderes, né? Um líder saudável, que é o Gaio, e um outro líder, Diótrefes, tóxico. É um líder tóxico, né? Segundo alguns comentaristas bíblicos, e eu olhei vários comentários bíblicos, o consenso deles é que Diótrefes ele era envolvido justamente num ensinamento herético. É uma heresia do gnosticismo. Ele estava envolvido com isso. Por isso que ele era tão resistente ao apóstolo João. Por isso que ele era tão resistente, estava impedindo que os missionários ficassem hospedados ali, naquela região, daquela igreja. E proibia quem hospedava esses missionários, expulsava da igreja, porque ele era contra a palavra da verdade. Lembra da aletheia, do evangelho? Então, ele era um líder tóxico. O comentário do Novo Testamento, do Champlin, chama o Diótrefes de pequeno César, porque ele estava desempenhando um papel de ditador, ao impedir o trabalho dos missionários na proclamação da verdade do evangelho. A revista diz que Diótrefes se sentia ameaçado, agia de forma autoritária. E eu gostei muito de uma frasezinha aqui da revista que diz assim que tem líderes que possuem a síndrome de Diótrefes. Geram nas pessoas intimidação, medo, desconfiança. Então eles sugam a energia do grupo, sugam a energia da equipe, destroem a criatividade de equipe. É um tipo de líder que não sabe trabalhar em equipe, ele prejudica a equipe. Ao invés de ajudar, de inspirar, de guiar, ele prejudica. Pois não, o irmão tem uma pergunta. Uhum. Ótimo, eu vou explicar. Eu lembro da sua pergunta e eu tinha certeza que você ia levantar essa bola na área aqui. Porque eu lembrei da sua pergunta durante a elaboração aqui da lição. Vou repetir a pergunta para os nossos irmãos que estão em casa. O irmão Igor, né? Éder, perdão. O irmão Éder, no domingo passado, comentou assim, será que esse Diótrefes, ele era um discípulo e ele não estava ainda bem alinhado, não estava tão convertido assim, né? Precisava de ainda um tratamento maior, né? Isso foi da semana passada. Como agora eu disse que o Diótrefes estava envolvido em heresia, em seita, aí ele falou assim, agora eu fiquei confuso.
Vamos acabar com essa confusão agora, porque Deus não é Deus de confusão. A maioria dos comentaristas bíblicos, eles vão nessa linha, que o Diótrefes não é um cara legal, não é um discípulo. Mas vamos olhar no próprio texto bíblico. Eu acho que o texto bíblico já vai dar alguns indícios para a gente. Terceira carta de João. Vamos abrir lá. Terceira carta de João. Rapidinho a gente... E eu lembro muito que o pastor Val falou sobre isso. Ele não cravou isso, porque não dava para, naquele momento, dizer assim, não é isso, ele é esse discípulo. Ele falou, pode ser. Me lembro muito bem da frase dele. Então, também está, né, feita aí a ressalva. Versículo 9. Vamos ler a partir do versículo 9 da terceira carta de João. Escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia, não nos recebe. Não recebe o apóstolo João. Pelo que, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. Veja, não me parece alguém que está disposto a seguir no caminho da verdade. Me parece muito mais um conflito, uma oposição, do que alguém que precisa ter do apóstolo do amor. Vamos lembrar que João é o apóstolo do amor. Não é que João não ia ter paciência com Diótrefes, gente? Né? Não me parece, pelo menos nessa leitura, essa interpretação inicial aqui, que há uma certa tolerância do apóstolo João. Né? Porque se eu for, versículo 10, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. Não contente com isto, não acolhe os irmãos, ele não recebe os irmãos, impede os que querem recebê-los e expulsa da igreja. Olha aí, em seguida, versículo 11. Amado, não imites o mal de Diótrefes, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal jamais viu a Deus. Ele está falando isso em relação a Diótrefes. Ficou claro isso, né? Então, esta nuvem aí, pelo menos que eu entendi, né? E baseado também nos comentaristas, o Matthew Henry fala isso, vários outros comentaristas também vão nessa linha de que Diótrefes não é um cara do bem. Ele está ali para criar mesmo conflito, confusão, impedir a obra de Deus. Por isso que eu chamo ele carinhosamente de Diótrefes, né? Mas é uma brincadeira. Ok? Então, essa liderança tóxica, e eu pesquisei vários bambambãs aí da liderança, né? Liderança no mundo corporativo, tá? Eles resumiram alguns pontos em que o líder tóxico possui, né? O que o líder tóxico possui? Então, ele critica excessivamente. Um líder que é tóxico, que não ajuda a equipe, que não discipula, que não tem amor, ele critica muito as pessoas. Ele intimida, ele desvaloriza. Em vez dele levantar a pessoa, extrair o melhor dela, a melhor capacidade dela, ele intimida. E ele quer controle sobre tudo. Microgerenciamento, sabe? É horrível isso. Quer controlar cada detalhe. Aí se o cara levanta, quantas vezes bebe água, quantas vezes vai no banheiro. É horrível, é sufocante isso, né? Ele ignora as opiniões, ignora as sugestões, não reconhece o trabalho das pessoas. Como Diótrefes aqui, ele usa o poder para benefício próprio. Diótrefes queria ter a primazia, sempre a primazia, né? E ele faz uma coisa muito ruim também, esses líderes tóxicos. Favorece só os preferidos dele e os outros não. Tem isso. Já viram isso em algum lugar? Ele não é transparente, não dá as informações para as pessoas evoluir e para evoluir no trabalho. Não se comunica de forma eficaz e é arrogante. São características que os principais nomes da liderança destacam a respeito de um líder tóxico. Esse líder tóxico tem tudo a ver com o ponto 1.1, que nós estamos falando de líderes saudáveis. Tudo bem? Ninguém está perdido aí? Ótimo, glória a Deus. Pois não.
Desde que concorde com ele. Muito bem observado. Tem um livro maravilhoso que eu gostaria de indicar para vocês, que chama O Estilo de Liderança de Jesus. Alguém conhece esse livro? Muito legal esse livro. Do Michael Youssef. Ele destaca que o líder tóxico, principalmente na igreja, é manipulador, né? E ele faz as pessoas se sentirem culpadas quando elas não conseguem fazer tudo que o líder tóxico quer. Aí a pessoa se sente culpada, acha que está em pecado. Né? E o líder tóxico, no ambiente da igreja, diz assim, ó, essas mãos aqui que te colocaram aí, você tem que me agradecer. Entendeu? Então fica manipulando essa questão de perder o cargo, tudo isso. Ele destaca vários pontos a respeito do líder tóxico, mais voltado para a igreja. Mas ele também fala do estilo de liderança de Jesus. Ah, isso é lindo, hein, gente? O estilo de liderança de Jesus é uma liderança saudável, maravilhosa. Como Jesus exerceu o seu poder de líder? Como foi que Jesus exerceu? Tem dois símbolos. Dois símbolos que Jesus mostra claramente como ele exerceu o poder. O primeiro é a toalha. A toalha. Jesus mostrou o estilo de liderança dele através da toalha e da cruz. Olha que lindo. Quem puder nos ajudar, vamos ler João, Evangelho de João, capítulo 13, só alguns poucos versículos. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 3. Eu ainda estou falando de liderança saudável, que é um dos requisitos para o verdadeiro discipulador, que a revista destaca. Evangelho de João, capítulo 13, o versículo 3 até o versículo 5. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou os vestidos e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água em uma bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Agora o versículo 12, pastor. Até o 14, até o 15. Depois que lhes lavou os pés e tomou os seus vestidos e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestres e senhor, e dizeis bens, porque eu sou. Ora, se eu sou senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Não é lindo esse texto? Aqui na nova versão transformadora do Mundo Cristão, diz assim, Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas. Então nós estamos falando de um rei. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Estamos falando de Jesus, o Cristo, segunda pessoa da Trindade encarnada. Emanuel, Deus conosco. Que ensinou para o seu grupo, para a sua equipe, como que é ser um líder. O estilo de liderança de Jesus não é subindo, é descendo. Jesus, porque os líderes eles querem ter posição, né? Eles querem, o camarada ele está ali ansioso por ser líder, ele quer estar em cima, ele quer mandar. Jesus, ele está dizendo que o estilo de liderança dele é servir. Tem aqui, obrigado. Tem aqui. Então, o caminho para subir é descendo. A maneira de se tornar senhor, líder, é sendo servo. Servo é quase um escravo, né, gente? Vamos combinar. Servo é quase um escravo. O caminho para a grandeza é a abnegação, a negação de si mesmo. E aí a cruz é a exaltação, né? Então, assim, o que o Michael Youssef diz nesse livro é que dois símbolos do cristianismo são a toalha e a cruz. A toalha simboliza o serviço. Como eu sirvo? Como eu demonstro que eu sou líder? Servindo.
Então Jesus falou, é assim que vocês vão ter que fazer, servindo uns aos outros. E a cruz? A cruz é obediência. Foi obediente até a morte, e morte de cruz. Serviço e obediência. Esse é o estilo do líder. Esse é o estilo de liderança de Jesus. O que Jesus estava dizendo é, eu sou o bom pastor, por excelência. Sob a minha liderança, vocês vão encontrar proteção, companheirismo, sustento. Toda a responsabilidade recai sobre Jesus. Né? O coração dele é ternura. Né? Não há superioridade nem frieza. Ele não trata a sua equipe, os seus discípulos, como coisas. É a pior coisa que tem, você ser tratado como coisa, como recurso. Eu ouvi essa palavra outro dia, eu fiquei no serviço, né? Eu fiquei uma arara, eu falei, recurso? Não sou recurso coisa nenhuma, sou uma pessoa. Tenho capacidades aqui, eu tenho, né, contribuições aqui, não sou um ativo, né? Aqui são pessoas. Né? Então, é um erro assim, muito comum, até no ambiente de igreja, a gente se preocupar mais com o que a pessoa pode fazer do que com a própria pessoa. Em primeiro lugar, a pessoa, depois o serviço que ela pode desempenhar. E a gente vai na correria de cumprir agenda, cumprir coisas, a gente esquece isso, que por trás daquele desempenho tem uma pessoa. Tudo bem até aí? Encerramos essa questão do líder saudável, do líder tóxico, mas tem uma outra característica que a lição destaca, muito interessante, que é discipuladores produtivos, que é 1.2. E qual é o sentido aqui de produtivo? Produtivo, formar pessoas, capacitar essas pessoas para exercer o seu chamado, para deslanchar, para voar, para criar condições para que o seu liderado, o seu discípulo, ele possa ir além de você. Esse tema é recorrente aqui na lição. O discípulo sendo maior que o seu Senhor. Maior no sentido de realizações. Fazer coisas. O próprio Jesus disse, quem crê em mim fará obras maiores. Então, às vezes o discipulador, né, o líder, o pastor, ele fica um pouco inseguro de investir na vida do seu liderado, sabendo que ele tem muito potencial e pode ir mais longe ainda do que ele. Isso é uma bobagem. É uma grande vitória, é um privilégio você investir na vida de uma pessoa, dar capacidades, dar condições para que ela avance, para que ela desempenhe no reino de Deus, para que ela cresça, cause impacto no reino do Senhor, até além do que você. É um privilégio. Você contribuiu na vida daquela pessoa. Você tem que se sentir agradecido por Deus ter te dado essa condição. E não falar assim, ele foi mais longe do que eu. Daí, Deus tem, na vida de cada um, tem os seus propósitos. O que tem mais no reino de Deus é serviço. O que mais tem é serviço. Tem muita gente para a gente ganhar para Jesus. Tem muita gente para a gente orar. Se você, depois do culto aqui, começar a conversar com as pessoas, vai com um caderninho, você vai coletar uma lista desse tamanho de pedidos de oração. Tem muita gente para você ouvir, para aconselhar, para dar um abraço. Mais para frente eu conto umas situações minhas aqui. Agora, o interessante é que Jesus, ele falou assim, fará coisas maiores. O discípulo, ele nunca vai ser maior do que o seu mestre no ser, no caráter. Ninguém consegue ser mais do que Jesus. Na integridade, no amor, no caráter, na perfeição. Algum cristão conseguiu isso? Nunca. Nunca ninguém conseguiu. Então, fazer mais coisas que o mestre é uma coisa. Ser mais do que o mestre é outra. Entenderam a diferença? Isso precisa ficar bem claro, né? Agora, falando um pouco dessa questão de vaidade, né? Foi bom que o irmão Everaldo comentou isso, né? Vai tomar meu lugar. O líder, ele sofre um pouco dessa questão. Quando eu falo líder, é no aspecto geral, né? Pode ser pastor, pode ser líder de ministério, enfim. Dessa questão da imagem, né? Da reputação. E eu gostaria de ler para vocês Romanos capítulo 6, versículo 11 e 12. Diz assim: da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado,
mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo com que obedeçam aos seus desejos. Então, o versículo 11 diz, considerem-se mortos para o pecado. E aí eu lembrei muito de uma ministração que eu ouvi, que quem está morto não faz diferença. Então, quem está muito preocupado com imagem, com reputação, com posição, com mandar, com estar por cima das situações, é porque não está muito morto, né? É porque está valorizando muito aquele, eu quero estar aqui, tá? Isso é muito importante. Será que se a pessoa perder isso, ela continua sendo íntegra e servindo a Deus com a mesma paixão? Às vezes a gente tem que fazer isso, né? Eu tinha no GCC lá, na outra emissora, tinha um irmão que ele falava assim, quando eu começo a gostar muito de alguma coisa, eu faço jejum dela. Ele falava assim, eu não posso deixar isso me dominar. Eu achei interessante isso, pastor Donizete, porque ele ficava sempre observando ali, não, isso aqui está me dominando, então eu vou fazer jejum, para já mortificar isso. Essa percepção a gente tem que ter. Se essa liderança que Deus nos permitiu exercer, se essa posição que nós temos na casa do Senhor, se isso não é um ídolo que nós estamos alimentando. Temos que verificar isso, né? Agora, se a gente estiver morto para o pecado, essa coisa não vai mais... irmão, foi uma bênção. Foi uma bênção, amém. Você sabe que tudo vem de Deus. A nossa capacidade vem de Deus. Quantas vezes eu já chorei na presença do Senhor e falei assim, eu não tenho condição, Senhor. Não tenho. E aí Deus faz a sua misericórdia, a sua graça abundar, né? Fluir. E aí você fala, realmente eu não tinha condição, Senhor. Foi só o Senhor mesmo, porque eu não ia conseguir, não. Foi a sua graça que se manifestou. A gente tem que ter essa consciência de que sem o Senhor nada podemos fazer. Amém? Vamos organizar aqui o tempo, né? Agora, a lição fala uma coisa muito interessante sobre essa questão do ser produtivo. Ela diz assim, num determinado trecho, ser produtivo não é, ainda no ponto 1.2, ser produtivo não é exclusivamente uma missão eclesiástica. O que é missão eclesiástica? Dos pastores, dos que têm cargo, dos que exercem essa função. Mas é uma tarefa de todo cristão. Então, como discípulo de Cristo, todos nós temos que produzir. Né? Ele diz assim, uma frase que eu gostei demais do pastor Alex de Mello, ele coloca assim, ó, não adianta somente produzirmos sombra. O bom discípulo precisa produzir frutos. O que você produz? Sombra. Eu faço sombra aqui, irmão. Não, irmão, mas sombra não é o objetivo, é frutos. Uma árvore, quando ela produz frutos, ela produz para quem? Para si mesma? Né? Você tem lá a mangueira, cheia de manga. Tá. Para quem que são aqueles frutos? Para as pessoas, para os animaizinhos, para outros. Os frutos a gente não produz para nós, a gente produz para os outros. Quais frutos? Frutos no sentido abrangente, né? Fruto interno, nosso caráter, e fruto externo, pessoas, discípulos. Então, como cristão, você não precisa ter um cargo para influenciar pessoas a seguir a Jesus, influenciar pessoas a orar mais, a buscar mais a Deus, a se santificar. Você não precisa ter um cargo para isso, mas você pode influenciar com o seu exemplo, com as suas palavras, com a sua oração. A gente não vive só aqui no culto. A gente vive em família, a gente vive no trabalho, na faculdade, na escola, seja onde for. A gente vive o tudo. Né? Eu até, numa aula que ministrei lá para os jovens, falei do corandel, que é viver diante da face de Deus, em todas as esferas, não só no culto, não só aqui na igreja, no templo. Então a gente precisa gerar frutos em todos os instantes. Né? E eu vou contar um exemplo para vocês, muito interessante. A gente estava de férias numa cidade aí que era de praia, e não compensava muito a gente ficar em pousado, hotel, e a gente alugou uma casinha. Era num condomínio de casas. E aí, chegando lá, não conhecíamos ninguém, né?
Aí começamos a conversar com um, conversar com o outro e tá. E aí, né, conversas normais, amenidades, né? Num determinado momento, uma das pessoas lá, dos moradores, nos convida para uma reuniãozinha que ia ter de confraternização, de final de ano, de Natal mesmo, era essa época mesmo, de Natal, de Ano Novo, né? Aí eu conversei assim com a Elaine e eu falei, nós não vamos perder essa oportunidade aqui, né? Nós convidaram a gente para uma confraternização de Natal, aqui nesse condomínio, vai estar todo mundo. Vamos fazer um GCC aqui, vamos fazer um negócio aqui. Aí nós oramos, tá? Buscamos a Deus ali, e, sem conhecer ninguém. Nós ministramos a palavra do Senhor. A Elaine fez umas dinâmicas. E assim, irmãos, na cara e na coragem, na ousadia. A gente precisa, sabe, às vezes, quebrar um pouco essa vergonha e ir para cima. Quanta gente nos oferece um monte de coisa para a gente comprar, sem vergonha nenhuma, né? E a gente tem a verdade do Evangelho, o amor de Jesus, a coisa mais preciosa que um ser humano pode ter, que é Cristo na sua vida, e a gente fica um pouco intimidado. E aí o resultado dessa confraternização, assim, que as pessoas vieram depois nos procurar, vieram falar com a gente. E começaram a chamar a Elaine de tia, as meninas lá, ai tia, muito obrigado, agora você é minha tia. Então elas pegaram um amor com a gente assim, sabe? E nos receberam como se fosse da família. Mas a palavra do Senhor foi ministrada. A semente foi colocada ali naqueles corações. Né? Então, como diz lá o apóstolo Paulo, plantei. Alguém vai regar e Deus vai dar o crescimento. Amém, irmãos? Isso é só um pequeno exemplo de que a gente precisa ter essa ousadia. Né? 1.3. Alguma dúvida por enquanto? Nós vamos avançar, né? 1.3, discípulos confiáveis. Confiável aqui é no sentido de leal, de você poder contar com ele. Né? Ele não vai te deixar na mão, não vai te apunhalar pelas costas. Né? Então, assim, o que a revista diz, né? Muitos se empolgam e começam uma tarefa, mas logo abandonam no meio do caminho. Esses não são confiáveis. Melhor é o fim das coisas do que o começo delas. E a gente tem que ter como líderes, como pastores, como igreja, a gente tem que ter uma sabedoria no seguinte sentido, em quem que a gente vai dar aquela função, quem que a gente vai colocar sobre determinada área. Porque tem pessoas que podem querer, mas será que Deus quer? Será que ela vai ter condição de exercer aquilo? Às vezes você vê uma pessoa muito habilidosa, muito inteligente, muito cheia de coisa, mas será que ela vai ter coração? Eu costumo dizer isso. O coração é mais importante do que as habilidades. Coração. Habilidades a pessoa adquire. A gente consegue treinar as pessoas. Ela pode ser formada. A gente, né, tem condição de desenvolver nela aquela habilidade para ela fazer as coisas. Mas o coração é mais difícil de trabalhar. O coração ele tem que ser submisso. E ele tem que ter amor pelas pessoas. Às vezes uma pessoa muito cheia de capacidade, mas ela não tem amor. É nítido, você vê isso, se você observar com mais atenção, em qualquer igreja, qualquer situação, você vai ver que tem pessoas que, poxa, aquele irmão, não sei se... Será que ele está confortável naquela situação, exercendo aquela atividade, pela forma com que ele age, pela forma com que ele trata as pessoas. Né? Vai colocar uma pessoa muito brava na recepção, uma pessoa que não é afetuosa, não cumprimenta, vou dar só um exemplo. Você vai colocar na recepção uma pessoa mais tímida, então você tem que ter uma certa sabedoria nisso. Né? Eu não estou falando nenhum absurdo, amém? Vocês sabem disso, né? E aí ele dá o exemplo de uma pessoa confiável que era Demétrio. Olha que irmão abençoado esse Demétrio. A Bíblia fala muito pouco dele, né? E ele provavelmente foi o mensageiro da carta, segundo os comentaristas, né? Ele diz assim, versículo 12, todos dão testemunho de Demétrio, até a própria verdade. Me lembrei muito do texto de Jó, Deus dando testemunho de Jó. Até a própria verdade da testemunha de Demétrio. Olha como é difícil isso hoje em dia.
Fala assim, essa pessoa é tão boa que o evangelho dá testemunho dela. A palavra de Deus dá testemunho dela. Tamanha essa era a integridade, né? Então, a reputação de Demétrio era muito boa, né? Todos dão testemunho de Demétrio, era geral. Demétrio era unanimidade na igreja. Não tem o que falar do Demétrio, hein? Demétrio é uma bênção. E era merecida a reputação dele, e bem fundamentada, até a própria verdade. E confirmada pelos amigos. Olha aí, o versículo 12 ainda. Nós também damos testemunho. Então todo mundo falava bem de Demétrio. Era uma pessoa confiável. Então a gente tem que se espelhar, tanto para sermos igual a Demétrio, como para constituirmos pessoas sob liderança no estilo de Demétrio. No estilo de Demétrio. Amém, queridos? Dúvidas? Vamos seguir. A outra característica e o outro requisito importante que um líder, um discipulador tem que ter é apacentar o rebanho. Pedro é o exemplo, né? Por isso que o texto de referência aqui da lição é 1 Pedro capítulo 5, versículo 1 a 4. Porque Jesus teve essa conversa com Pedro muito íntima, né? Pedro, tu me amas? Foi aquela conversa lá. Acho que aquilo marcou a vida de Pedro de uma forma tão profunda que ele passou a ser esse pastor amoroso, né? E a carta aqui de Pedro, na minha versão aqui na NVT, diz assim, versículo 2, peço-lhes que cuidem do rebanho que Deus lhe confiou, com disposição, não com má vontade, não pelo que vão lucrar com isso, mas pelo desejo de servir a Deus. Só esse versículo tem tanta riqueza que dá para a gente ficar assim um tempão nesse versículo, né? Cuidar com disposição, não com má vontade, não pelo que vai lucrar, mas pelo desejo de servir a Deus. Um versículo só, a palavra de Deus é rica, né? Um versículo só já demonstra as qualidades que alguém que vai pastorear, que alguém que vai discipular, que alguém que vai cuidar precisa ter. Acho que nós, cristãos, precisamos sempre voltar a esse tipo de versículo. Avaliar o nosso trabalho por isso. Eu estou fazendo isso, eu estou cuidando. Né? Porque ser cuidadoso, como o tópico 2.1 diz ali, não é aquele negócio que você vai levantar de madrugada, né? Ali, para não acordar ninguém, ser muito cuidadoso. Aí que você está com aquele cuidado, de repente cai aquele monte de chave no chão, faz aquele barulhão, acorda todo mundo. É cuidadoso no sentido de se doar, de tratar, de acolher, de ensinar, de alimentar, de proteger. É esse sentido de cuidar. Se você olhar, o casamento tem esse sentido. Pense no casamento como cuidado. Veja você pensando assim, ó, Deus me colocou para cuidar da minha esposa. Esposa, Deus me colocou para cuidar do meu marido. Muda ou não muda a sua forma de ver o seu relacionamento conjugal? O cuidado. Então, o cuidado ele é tão abrangente, tão poderoso, né? Ele envolve entrega. Ele envolve uma coisa ativa. É uma coisa que eu vou fazer para o bem-estar daquela pessoa, para levá-la para o melhor. Né? Esse é o cuidado, que é muito diferente do líder tóxico, né? Que só manda. O líder que cuida é muito diferente dele. Né? Então, Pedro tinha a ordem de Jesus em seu coração, 2.1, e doutrinou os demais discípulos para que exercessem o cuidado direcionado às ovelhas de Cristo. Né? Ser atento às necessidades, isso tem a ver com cuidado. Então, por exemplo, aqui, outro dia caiu água ali no chão. Eu olhei assim e falei, vou ter que enxugar isso rápido, porque está entrando um monte de gente. Então, corri lá, peguei, enxuguei. Mas qual o problema? Vou enxugar a água aqui. Entendeu? É cuidado. Alguém pode cair, algum irmão. Não vou chamar alguém para limpar isso. Você é pastor? Não tem problema. Vamos secar isso rápido. Vamos ter esse cuidado. Vamos ter esse zelo pelas pessoas, essa atenção. Porque
Essa é a nossa função, cuidar uns dos outros. Cuidar, suportar uns aos outros em amor. Outro dia eu dei uma bala para o irmão na igreja, não foi aqui. Eu dei uma bala. Assim, não sei, Deus me incomodou, eu peguei uma bala e dei para ele. Ele começou a chorar. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Essa bala, será que ele gostou muito da bala? Aí ele começou a chorar. É verdade, pastor. E ele estava precisando de atenção. Ele estava precisando de cuidado, de carinho. Um homenzão forte, grandão, maior que eu, sabe? Começou a chorar. Eu dei um abraço nele, conversei com ele, tudo. Uma bala qualquer um pode fazer, né, gente? Dar uma balinha para uma pessoa. Vamos ler o tópico 2.2. Ricardo, tem alguma pergunta aí dos nossos irmãos? 2.2. Pastor, se puder nos ajudar aqui na leitura, tópico 2.2 da lição. Ainda que tenha recebido. Opa, outro meu irmão querido. Ainda que tenha Correto, é aí mesmo. Ainda que tenha recebido o chamado de Deus para o ministério, o discípulo de Cristo precisa agir com voluntariedade. Por isso, Pedro os exorta a não apacentar as ovelhas por força. Paulo mostra que Jesus se entregou voluntariamente pelos nossos pecados. A vontade é uma atitude muito importante para Deus, porque mostra a capacidade de escolha ou não de algo. Jesus escolheu ser nosso bom pastor. O desejo de Gaio e Demétrio eram serem cooperadores que andam na verdade, para que os propósitos espirituais fossem alcançados. Deus respeita a vontade humana, mas deseja que vivamos segundo a sua vontade, boa, agradável e perfeita. Amém, amém. Ser voluntário. Então, o serviço cristão ele não pode ser um peso insuportável. Tem que ser voluntário, tem que ser por amor. Não pode ser obrigado, por obrigação, sabe? Porque a gente vai acabar fazendo mal feito. Se não for voluntário, por amor, de coração, com o desejo de servir, com o desejo de cuidar, com o desejo de se doar, sabendo a motivação correta, isso vai ser um peso. A primeira luta que vem, você já fala, meu Deus, isso é insuportável, não aguento isso. É ou não é? Lembra que eu falei que o discipulado, ele não é igual beber água de coco na praia, ele exige de nós desafio, né? Então, a gente precisa entender isso, que Deus tem um lugar para nós servirmos. E tem que ser voluntário. Tem coisas que eu não tenho habilidade para fazer, nenhuma. Não tenho chamado. E Deus não me quer fazendo isso. Eu preciso encarar e admitir isso. Tem coisas que não é para eu fazer. Tem coisa que é para outro irmão, que vai fazer melhor do que eu, com mais amor, com mais paixão, com mais dedicação. É por isso que a Bíblia diz que tem vários dons, ministérios. Né? É multidisciplinar. O corpo de Cristo, ele não é formado só de um dedão. Ele tem pé, ele tem braço, ele tem perna. As pessoas, elas juntas, olha eu trabalho em equipe de novo, elas juntas, cooperando, né, num só propósito, numa só fé, num só batismo, num só amor. Olha como é, a palavra de Deus, ela vai se encaixando perfeitamente, né? Aí fora, no mundo corporativo, os coaches, né, os caras que dão palestra e cobram muito dinheiro, inventam um monte de coisa, mas tudo isso está na Bíblia. E de forma muito mais profunda e espiritual, que é muito mais além. Não toca só na mente, só nas emoções, toca no profundo do ser humano. Não é? Então eu não posso ficar constrangido em ficar fazendo as coisas só porque alguém está pedindo. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo porque fulano está pedindo. Meu irmão, mas eu tenho certeza que Deus não quer que eu faça isso. Eu vou fazer, eu vou obedecer, mas é importante você ter essa consciência. Tem coisas que é para você fazer, tem coisas que não é para você fazer. Eu já falei isso para algumas pessoas, eu tive que dizer não. A gente precisa dizer não, né? Porque Deus nos quer fazendo outras coisas e não aquilo. Ficou claro isso, né? Isso tem muito a ver com ser voluntário, né? E ser voluntário também é tratar as pessoas dignamente.
Nem todo mundo, né? Você não pode tratar as pessoas como empregado. Não, a pessoa é voluntária como você, está servindo como você. Então, merece um tratamento digno como você. Amém? Tem alguém que levantou a mão? Tem alguma pergunta? Irmã Flora. Eu não estou ouvindo, não. Entendi. A irmã Flávia está falando do constrangimento, muitas vezes, de ser obrigado a fazer certas coisas, é isso? Ah, sim, sim. Não, entendi. Tem duas coisas, né? Voltando àquele assunto da sombra, né? Que o pastor Alex coloca, né? Meu chamado não é para fazer sombra. Tem que ver isso também. Porque tem gente que não quer nada. Não, não quero isso, não quero aquilo, isso não é para mim, isso não é para mim. Mas é o que então para você, irmão? Né? Porque lembra que o pastor Val nos ensinou a semana passada? O essencial da igreja é fazer discípulos. Você tem que fazer discípulo, de alguma forma. De alguma forma. Né? Então a gente precisa agir no reino de Deus. Nosso chamado não é para fazer sombra. Entendi essa questão, né? Às vezes somos taxados, não quer fazer nada. Não, mas alguma coisa tem que fazer. Sim. Entendi. O que acontece é que, assim, vou repetir então o contexto. Às vezes as pessoas acham que a gente não está fazendo nada, mas cada um de nós tem que avaliar. Cada um de nós tem que avaliar se o que eu estou fazendo é aquilo que Deus quer, da maneira, na intensidade e na quantidade que Deus quer. Porque, como diz no livro de Provérbios, né? No túmulo não há obras. Você morreu, você não vai fazer mais nada. Então nós temos que nos doar e nos gastarmos e nos dedicarmos é aqui. Tudo que vier à nossa mão, nós temos que procurar fazer. Né? Veja quanta palavra boa nós temos ouvido. Nós estamos à frente de muita gente, de muitos lugares no mundo que não tem essa oportunidade de receber aquilo que temos recebido dos nossos pastores, da nossa igreja, dos nossos irmãos, das nossas irmãs. Nós vamos explodir de tanta palavra boa de repente. Nós temos que exercer isso. Exercer. E como eu disse, às vezes é uma bala. O começo é uma bala. O começo é uma dinâmica de GCC. O começo é uma puxar papo no açougue, no mercado. Entendeu? É orar. Orar pelo irmão, vou orar por você. Eu tenho trabalhado com várias pessoas na faculdade, outras pessoas que não são cristãs. E quando a pessoa me conta uma dificuldade, sabe o que eu digo? Eu vou orar por você. Eu tenho um grupo de amigos, vou levar o seu pedido de oração. Oração ninguém rejeita, sabia disso? Nunca vi ninguém rejeitar a oração. Pode ser um ateu, um à toa, ele vai falar assim, não, tá bom. Ele vai aceitar a oração. Amém? Estamos aonde? No 2.3? Ter ânimo? Chegamos ao 2.3. Gente, vamos aqui, né? Ânimo. Gente, alguém precisa de ter ânimo para comer picanha? Ah, estou tão desanimado, essa picanha não está me dando ânimo. Precisa ter ânimo para comer? Não, né? Picanha é um negócio fácil, tranquilo, né? Tem lá? Não, não tem ainda. Não tem ainda. Estou animado. Para ganhar presentes. Ah, meu aniversário. Ah, estou desanimado, não vou ganhar presente não, não quero. Não, gente, precisa ter ânimo para ganhar presente, né? O ânimo você precisa para enfrentar situações desafiadoras. E é para isso que você precisa ter ânimo. Jesus falou, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. Eu venci, né? Então, é por isso que nem todos serão líderes. Tem gente que não vai aguentar os desafios. Porque precisa ter ânimo.
E ânimo é a busca de motivação. Lamentações 3, 22, 23 diz assim, o contexto, vou parafrasear, né? Vejo isso, vejo aquilo, tá? Mas aí eu me lembro que as misericórdias do Senhor se renovam, são novas a cada manhã. Então a gente precisa encontrar ânimo no Senhor. Por quê? Porque o trabalho de discipulado, o trabalho de liderança, de pastoreio, o trabalho na casa do Senhor, ele é desafiador e pode dar desânimo. A pessoa pode ficar desanimada, mas ela tem que se abater, ela tem que sucumbir a esse desânimo, ela tem que falar assim, não dá mais. Não, ela tem que buscar forças, não nela, mas no Senhor. É o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que nos faz ir adiante, é o Senhor que nos faz caminhar mais. É nele, nos lembrarmos dele. Então, quando você estiver desanimado, seja em qualquer situação na igreja, você tem que perguntar para você mesmo 2 perguntinhas. Para quem eu trabalho? Quem é que me colocou aqui? Para quem eu trabalho? Trabalho para o Senhor. Foi o Senhor que me colocou aqui. Foi Ele que me constituiu, me comissionou. Qual é a minha recompensa? É a aprovação das pessoas? É o aplauso do pastor? É o muito obrigado? Às vezes nem muito obrigado a gente vai receber, por incrível que pareça. Mas a nossa recompensa não é essa. Como diz o apóstolo Pedro, né? Olha aqui, ele diz aqui, ó. Né? Está no texto da lição. Vou pegar até da lição, que é mais fácil. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. E no versículo 1 ele também diz assim, ó, e participante da glória de que se há revelar. Então, a nossa recompensa, ela não é temporal, ela não é transitória, ela não é, artificial, que é assim, passa rapidamente. Quanto tempo dura um aplauso? Aplaudiu, e depois acabou. Nossa recompensa não é assim. Nossa recompensa é um peso de glória eterno, que é o Senhor que dará. Nossas obras serão passadas pelo fogo. E é o Senhor, nós receberemos a aprovação, é do Senhor. É dele que é a nossa recompensa. Amém, queridos? Bom, tópico 3. Então eu falei do primeiro, que é o trabalho em equipe, que são as características, os requisitos do discipulador. Depois eu falei da característica de apacentar o rebanho, que é necessário, saber apacentar o rebanho, falei dos líderes, né? Líder tóxico, enfim. E agora servir de exemplo, que é a toalha, se você lembrar a toalha, né? Então, a lição diz assim, um discípulo dominado pelo sentimento de insegurança não é um bom exemplo. Diótrefes escondia sua fraqueza agindo com forte domínio sobre os irmãos daquela igreja local, o que Pedro claramente condena em sua carta. Eu acho que ele quis dizer João aqui, né? Para ser exemplo, um bom discípulo tem de cumprir os critérios elencados pelo apóstolo, entre os quais está o cuidado, a vontade e o ânimo. Não é Pedro mesmo. Então, exemplar, a primeira coisa, servir de exemplo. Alguém pode te imitar? Essa é a pergunta que temos que fazer para nós. Alguém pode te imitar? Eu tenho pessoas aqui na igreja que eu posso imitar, que são pessoas referências na minha vida. Posso imitar essas pessoas. Testemunho, vida com Deus, dedicação na obra. Aí você diz assim, não, irmão, a gente tem que olhar só para Jesus. Mas espera aí. Claro que é olhar só para Jesus. Mas as atitudes de quem eu estou vendo são das pessoas. O evangelho diz como tem que ser. Mas é as pessoas que mostram a prática. Tá certo? Não é isso que diz a palavra? Para que vejam as suas boas obras e a vossa luz resplandeça diante dos homens. Então, o evangelho demonstrado é a nossa vida. O evangelho na prática é nós que mostramos. Tá certo? Então, assim, precisamos ser exemplo. Precisamos ser exemplo. E não pense que você vai falhar. Você vai falhar em alguns momentos. Mas você não deve desistir. Porque nós estamos sendo transformados. Esse é o trabalho do Espírito Santo.
é nos moldar, nos conformar à imagem de Cristo. É um trabalhar dia a dia. O que não pode é ficar de braço cruzado e falar assim, eu sou um bom exemplo. Não, você não é. Se você está de braço cruzado, você tem que melhorar. Você tem que ser aperfeiçoado, santificado, trabalhado, para que aquela forma que você agia anteriormente, que não era tão de acordo com a palavra, ela fique no passado. Você vença aquilo. Você seja aprovado naquilo. Né? O livro de Tiago fala assim, né? Enquanto a gente não for aprovado, a gente continua na prova. O A, no grego, é o não. Então, enquanto você não vence a prova, você continua sendo provado. É quando você é aprovado, que é o não, né? Não vai mais para a prova. Entendeu? Então é assim, a gente precisa ter essa consciência de que precisamos melhorar e ser exemplo. Então, certas atitudes não combinam conosco. Certas condutas não combinam com o cristão. Isso é quando a gente se converte, quando a gente é novo convertido, há uma certa tolerância. Né? O camarada está aprendendo, está dando os primeiros passos na fé cristã. Mas para nós, que já somos crentes jurássicos, aí, né? Alguns de nós, eu, por exemplo, sou, né? Certas condutas não cabe mais. É inadmissível para a gente ter certas condutas. Nós precisamos ser exemplo, nós precisamos evoluir. Senão a gente fica bebê, sempre fralda, no início da fé cristã. É por isso que é fundamental a área de ensino na igreja. É a palavra que nos molda, nos transforma, nos limpa. É a palavra. Nós estamos aqui sempre, porque a palavra vai nos transformar. Amém, queridos? Então, exemplar. Né? Se o mestre ensina e os discípulos não reproduzem, ou o mestre não é bom, ou o ensinamento não é bom. Né? Então, temos que fazer valer que o mestre é bom e o ensinamento é bom. Precisamos reproduzir o que o mestre nos ensina. Né? Como é que eu aprendo a orar, evangelizar, servir, dar bom testemunho, ajudar as pessoas, cuidar das pessoas? É vendo os outros irmãos fazendo isso. Vendo os nossos irmãos. Quer ver como é que faz? Olhe para o seu líder de GCC, olhe para o pastor, olhe para os irmãos, como é que eles estão fazendo? A entrega, a dedicação, o serviço. Rapidinho, vai dar tempo. Eu admiro as pessoas por 3 coisas. Gosto muito de falar disso. Eu admiro as pessoas pela capacidade de conhecimento que elas têm. Tem irmãos que conhecem muito, estudam muito, se dedicam. Eu admiro isso. Ver a pessoa falar com propriedade, com profundidade, com riqueza de detalhes. Né? Isso é gostoso de ver. O outro é pela capacidade de trabalho que a pessoa tem. A pessoa trabalha demais. A pessoa serve com tanta paixão, com tanta vontade. Ela está fazendo um negócio aqui, daqui a pouco está fazendo outro ali, daqui a pouco está servindo aqui. Não para. E trabalha muito. Tem gente aqui assim. Tem um grande conhecimento, tem uma grande capacidade de trabalho, mas tem o terceiro tipo de pessoa. É a capacidade de amar que ela tem. Eu admiro as pessoas por causa disso. Ele, se puder, tira a roupa do corpo. Se entrega pelas pessoas. Quando alguém conta alguma situação assim, ela chora. A pessoa chora de ver a dor do outro. Ela se compadece. Ela tem uma grande capacidade de amar. Então, a gente precisa encontrar essas pessoas aqui no nosso meio, que existem, e na nossa igreja tem, para nós imitarmos essas pessoas. Amém, queridos? 3.1, livre de ganância. Bom, o livro de ganância é assim, no meio evangélico, da igreja evangélica, no geral, no mundo, né? Não vou nem falar brasileira, esse tópico da ganância é muito criticado, né? Pelo pessoal do mundão aí. Eles batem muito nisso, né? Por quê? Porque realmente a conduta de alguns líderes aí, o estilo de vida, né? Aquele estilo opulento, cheio de excentricidades, demonstra mais amor ao dinheiro do que às ovelhas, isso aí fica piscando assim no painel, né? Não vou me deter muito a isso, porque isso vai render uma grande discussão aqui e não vai ser propósito. Mas livre de ganância, o texto fala isso, né? Não é o lucro que nos interessa. O lucro não nos interessa. Pessoas nos interessam. Amém? Pessoas salvas, transformadas nos interessam. Discípulos. Sabe quando o seu discípulo vai ser bom? Quando você vai ver que o seu serviço foi bom? Quando ele gerar um discípulo e o discípulo dele estiver gerando outro. Aí foi bem feito o trabalho. Aí foi bem feito.
3.2, prestar contas. Diótrefes fazia o que queria. Não prestava conta para ninguém. Fazia o que queria. A quem ele se submetia? Então ele fazia o que queria. Então, se você não tem ninguém para prestar contas, ninguém que faça supervisão sobre você, ninguém que cobre você, né, você fica livre para agir do jeito que você quiser. Você pode se perder. Por melhor que você seja, você pode se perder no caminho. Você precisa de alguém supervisionando você, cobrando. Você precisa se reportar a alguém, prestar contas a alguém. Seja você um líder, seja você um discipulador, seja você um pastor. As empresas costumam ter isso, né? Órgãos de controle, auditoria, compliance, tudo isso aí tem. Por quê? Porque as pessoas não podem agir da cabeça delas sozinhas do jeito que elas pensam, sem controle nenhum. E mesmo na igreja, a gente precisa ter gente observando a gente. É saudável para nós. Sabia disso? 3.3. Receber coroa de glória. Falamos já um pouco disso, né? Da nossa recompensa. Nós falamos, mas eu vou ler um trecho da lição que diz assim: o cuidado, a fidelidade, o espírito voluntário no exercício do ministério cristão, o sincero interesse em ser uma influência saudável e edificante aos que estão diante de nós, não passam desapercebidos pelo sumo pastor. Tudo que nós fazemos, Deus está olhando. O trabalho é dele, é para ele, né? Fiel ao sumo pastor, mesmo sendo tentado a abandonar, a desistir, precisamos ser fiel. Lembra do casamento? Voltamos à figura do casamento. Não posso desistir da minha esposa só porque ela queimou o feijão, né, gente? Não posso. Nem o marido porque ainda está deixando a toalha molhada em algum lugar aí. Não podemos desistir do casamento por esse tipo de coisa. Claro que tem outras coisas que são muito mais desafiadoras e intensas. Mas fiel vem de fides, fidelidade, de fé, de compromisso. Compromisso é compromisso. Compromisso é pacto, é aliança. É ali, eu não desisto, eu estou firme. Imagina só, você trabalhar a vida inteira na casa do Senhor, fazer um monte de coisa e não ser aprovado pelo Senhor naquele grande dia. Não é triste isso? Por isso que a gente tem que avaliar o nosso coração, a nossa motivação. Para finalizar, olha, eu vou conseguir cumprir a agenda, hein, do tempo. Para finalizar, eu quero colocar alguns pensamentos aqui. Algumas frases que costumam vir à nossa mente. Tanto quando a gente é liderado por alguém, tanto quando a gente é líder. Algumas frases. Vamos ver se você já pensou isso como eu pensei. Né? O liderado pensa assim, ó. Esse irmão é muito devagar. Alguém já pensou isso? Eu já pensei isso. Ele está perdido, não sabe o que está fazendo. É muito ingênuo. Não sabe, esse irmão não sabe nada. Se fosse eu que estivesse no lugar dele, seria diferente. Está tudo errado o que ele está fazendo. Eu não concordo com isso. Quem ele pensa que é? Então, esses pensamentos... Eu estou falando isso algum mito? Não estou falando alguma coisa que não existe? Não, né? Já passou pela cabeça dos liderados. Essas coisas passam. E os líderes? Como é que os líderes pensam? Os líderes, às vezes, pensam assim. Às vezes. Meu Deus, isso é muito difícil. Eu não tenho apoio de ninguém aqui. O líder pensa isso, às vezes. Ixi, aquele irmão é muito chato. Pode falar isso aqui, pastor? Não é chato? Não sei se pode. Perdão, viu, irmão, se não puder. Só não pode falar o nome, tá? Não, inclusive, eu sou chato. Não vejo a hora de aparecer alguém para eu entregar logo isso. Os líderes pensam assim. Ninguém me dá valor. É outra coisa que o líder pensa. O que eu estou fazendo aqui? Às vezes o líder pensa isso. Eu podia estar pescando, eu podia estar fazendo qualquer outra coisa agora. Os líderes às vezes pensam isso, né? Agora vamos ver o que Jesus diz. O que Jesus diz? Jesus diz assim: eu sou contigo, meu filho. Tem de bom ânimo. Eu morri por ele também. Pelo chato. Também morri pelo chato, Jesus diz. Meu filho, foi eu que te chamei para essa obra. Seja submisso, eu vou te honrar. Jesus dizendo, hein? Ore por ele. É o que Jesus diz.
Eu estou vendo seu trabalho, meu filho. Jesus também diz assim: trabalhar para mim é um privilégio, não se esqueça. Jesus diz assim ainda: eu fiz muito mais por você, hein? E também Jesus diz assim, ó: você recebeu de graça. Dê gratuitamente, dê de graça. Então, com quais pensamentos é melhor a gente ficar? Do liderado, do líder ou de Jesus? Acho que o de Jesus, né? Todo mundo concorda que é melhor a gente, quando estiver no meio desses conflitos, pensar como Jesus quer que a gente pense. Amém, queridos? Temos pergunta? Sim, sim, pastor. O pastor mencionou algumas vezes a sigla GCC, né, conhecidas por nós como Grupo de Verdade. Convivência Cristã, que também é encarada como uma ferramenta de evangelismo e discipulado. Eles querem uma definição para conhecer essa sigla. Não, a definição é essa mesmo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Perdão por não ter explicado o que é GCC. Eu agradeço a oportunidade, que Jesus, Espírito Santo, fale mais aos corações dos irmãos. Amém? Deus abençoe, queridos. Pode, senhor, meus irmãos. Bom dia. Se Jesus fosse separar os chatos, nós estávamos perdidos. Ele diria assim: Marcelo, olha, ele é chato, mas você também era. E eu fiz uma obra excepcional na tua vida. Deus nos ama o tempo todo. Deus abençoe o pastor Marcelo por esta aula. Deus abençoe o pastor Marcelo por essas reflexões, muito importante, e que nós continuemos a cada dia no nosso ministério, no nosso chamado, cada um desempenhando o seu papel. E na obra do Senhor tem espaço para todos. Quando eu aceitei Jesus, Marcelo, eu tinha um certo medo, né? Se é que se fala, uma certa timidez de falar em público. E era uma dificuldade muito grande para eu falar em público. E um dos maiores desafios que eu tive no início do ministério, paz, meus irmãos, a ouvirem isso, eu fui líder de departamento infantil. Departamento infantil. Organizando o EBF, aquela criançada gritando para tudo quanto é lado. Eu era recém-casado à época, não tínhamos filhos. E eu sempre fui muito bom para ajudar a organizar e preferia ficar por trás das cortinas. E numa dessas ocasiões, lá em meados de 1990 e alguma coisa, nós organizamos uma EBF em Vila Fátima. Foram 3 dias, fora sexta, sábado e domingo. Eu não sei o porquê que eu peguei a sexta. Sim, eu estava de férias e achamos por bem fazer a sexta-feira também. E nós conseguimos um caminhão do Corpo de Bombeiro para fazer um passeio com alguns personagens fantasiados em Vila Fátima. À época da TV Colosso, eu aluguei fantasia. Alguns jovens compraram a minha ideia, né, e subiram no caminhão e vamos distribuir balas ali na comunidade de Vila Fátima, chamar as crianças. Foram 3 dias de festas. Nós conseguimos pôr em Vila Fátima algo em torno de 1.200 crianças. Lanche para todo mundo, muito bom, de boa qualidade, porque uma coisa que eu sempre tive facilidade foi de pedir. E alguns irmãos presentes sabem que quando nós temos alguma causa social, eu gosto de me envolver e faço corpo a corpo com os irmãos mesmos e peço ajuda, donativos, para que a gente esteja sempre ajudando os outros. E a época ainda do Mercado Milos em Guarulhos. Quem lembra do Mercado Milos? Que hoje ali era Extra, hoje já é a SAI, né, e tudo mais. E eu ia com ofício em mãos, pedindo donativos para que nós pudéssemos fazer lanches. E quando vinham me dar suco, eu recusava. Não, só queria suco se fosse garrafa ou refrigerante de primeira linha. Era uma das minhas exigências dos meus particulares com Deus. E nós conseguimos fazer esse trabalho. Mas eu ficava sempre organizando, correndo atrás de tudo, da logística, cuidando. E na abertura dessa festividade, uma das nossas professoras, a Jusceli, eu falei, olha, você faz abertura com as professoras aí, eu não me envolvo com esse negócio não, eu estou aqui atrás. Ela fez a abertura e a primeira fala dela de agradecimento foi, ela nada disso estaria acontecendo,
não fosse o esforço, a dedicação do nosso diretor, nosso irmão Donizete, nós vamos ouvi-lo nesse momento. Meu amigo, foi como se Deus tivesse dado um tapa nas minhas costas e falou: amigão, abre a boca que é hora de falar. E eu comecei a falar. E às vezes eu tenho dificuldade de parar para falar. Mas o Senhor me abençoou muito nesta área. Na minha formação acadêmica faculdade, as minhas melhores notas sempre foram de apresentação de trabalho. Sempre tirei notas boas em apresentação, porque Deus fez assim comigo, e eu sou muito grato a Deus. Quando pegava para falar, os lábios tremiam, as mãos coçavam. Falei: Senhor, une a minha fala com os meus gestos, une a minha fala com as minhas mãos, para que eu possa usar as mãos ao falar, quando eu estiver discursando, falando, e para que tudo isso tenha uma conotação. E Deus assim fez. Eu sou muito grato a Deus por tudo que Ele fez na minha vida. Meus irmãos, vamos pôr em pé, sem muitas delongas, mas foi muito boa a tua aula, Marcelo, isso nos estimula bastante. Essa questão de líder, de liderados, isso é muito importante. A igreja ela é um corpo que precisa dos dois grupos, do líder e do liderado, e que todos andam na mais perfeita harmonia, visando a coroa de glória que tem preparado a cada um. Eu quero nesta manhã agradecer a todos vocês, a todos os lares que têm nos recebido, participado dessa aula, as famílias que têm participado, a cada adolescente, a cada jovem, a cada criança. Tem sido uma grande bênção a nossa escola bíblica dominical. Vamos orar em prol dos nossos irmãos que estão enfermos, em prol daqueles que estão nas suas atividades seculares, que não puderam estar conosco nesta manhã. Como já justificado, muitos dos nossos obreiros, pastores, não acredito que todos, mas pelo menos a nossa diretoria está ali na nossa ADEBRAS, na nossa convenção anual. Mas eu quero aqui convidar os nossos obreiros que não estão na ADEBRAS, que não foram para a ADEBRAS, que não vão para lá todos os domingos, que no próximo domingo estejam aqui conosco, aprendendo da palavra do Senhor. Amém? E eu vou convidar aqui, cadê o Denis? Ele está escondido ali. Denis, meu amigo, vem aqui orar. Está escondido ali, meu cooperador, meu amigo, tem me ajudado muito nas atividades da Escola Bíblica Dominical. Ore pelo povo, Denis. Paz, Senhor, irmãos, tudo bem? Que aula, né? Deus abençoe sua vida, Marcelo. Vamos orar agradecendo? Deus, obrigado. Obrigado por esse momento tão importante em nossas vidas, que é aprender a Tua palavra. Que essa palavra venha frutificar em nossos corações. Nós te pedimos que o Senhor fique conosco nesse dia, que tenhamos um domingo abençoado. Visita aqueles que estão enfermos, Senhor. Traz a cura para cada lar, aquela família que está angustiada, visitando neste momento. E faça com que nosso domingo seja abençoado, nos dispensando na Tua santa e gloriosa paz. Fica conosco neste dia, é o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com esta igreja, não somente hoje, mas permaneça para todo sempre. Todos digam amém. Está terminado em nome de Jesus, que Deus vos abençoe.